Debates sobre o uso de máscaras em ambientes fechados voltam a ser discutidos. Corpos de jornalistas indigenistas continuam desaparecidos. Veja também concurso para técnico de seguro social autorizado. Alta dos preços de combustíveis, um dos maiores vilões da inflação. As imagens do dia, o noticiário internacional, tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Na noite deste domingo, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde do Rio Grande do Sul notificou uma ocorrência de caso importado da varíola dos macacos no estado. O paciente é do sexo masculino e viajou para Portugal. Com este, o Brasil confirma 3 casos da doença, sendo 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. 6 casos suspeitos seguem em investigação. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o paciente está em isolamento domiciliar junto com seus contatos. Apresenta um quadro clínico estável, sem complicações e está sendo monitorado pelas secretarias de saúde do estado e do município e que conta com todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação que se tratava de um caso suspeito de varíola dos macacos, com o isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos, tanto nacionalmente quanto do voo internacional, que contou com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a tendência de aumento de casos de Covid-19 e a volta de restrições em outros estados reacendem um debate sobre o uso de máscaras. No Ceará, em reunião do Comitê Científico da Covid-19, foi discutido o tema na última sexta-feira. A tendência de aumento de casos de Covid-19 e a volta de restrições em outros estados reacende o debate sobre o uso da máscara. Na última semana, São Paulo, Distrito Federal, Ceará e o Rio de Janeiro emitiram recomendações oficiais sobre a medida de proteção. As decisões e as recomendações vão em cima do comportamento da doença na população, né? Então, diante do aumento de positividade de exames, essa positividade recente, antes mesmo que esse cenário se complique com sobrecarga do serviço de saúde, aumento de número de internação, essa medida veio com a intenção de diminuir a transmissão. O infectologista Lauro Perdigão ressaltou a importância do uso da máscara para as pessoas vacinadas contra a Covid-19. Mesmo a pessoa vacinada, ela tem uma chance de adquirir a infecção e de transmitir essa infecção. Na pessoa que é vacinada, essa infecção ela é mais leve, costuma ser mais leve, mas ainda assim ela pode ser uma fonte de transmissão para uma pessoa que possa ter uma doença mais grave. Então a máscara ela vem para dupla proteção, tanto para proteger a pessoa que está usando a máscara da eventual transmissão de Covid-19, mas também se essa pessoa estiver infectada, a máscara impede dela transmitir para outra pessoa. De acordo com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Ceará, a recomendação do uso da máscara é em ambientes fechados, incluindo instituições de ensino e em locais abertos que possibilita aglomeração. A recomendação no Ceará entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 13. O uso da máscara ele continua obrigatório em algumas situações, como equipamentos de saúde, hospitais, clínicas e no transporte público. E agora o uso da máscara ele é recomendado para ambiente fechado, já que um ambiente fechado é um ambiente de alta concentração do vírus, se a pessoa estiver infectada naquele ambiente. Então o uso da máscara vem para diminuir essa chance de transmissão. A população de Fortaleza concorda com a decisão do comitê. Estão falando aí já nessa 4ª onda, né, da Covid, e tem muitos países aí que o negócio está crítico, então a gente também tem que se cuidar antes, né, antes de acontecer, né? Eu concordo plenamente, para evitar o contágio, né, inclusive da Covid, das gripes, né, de outras doenças que estão por aí, né, e que realmente a gente tanto deve usar máscara, sim, como deve também tomar as vacinas.
E a Polícia Federal encontrou alguns pertences do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, desaparecidos desde o dia 5 de junho na região amazônica, na área da reserva indígena do Vale do Javari. Em nota, a PF disse que foram localizados um cartão de saúde com o nome de Bruno Pereira e outros itens dele e de Dom Phillips. Os pertences foram localizados após a realização de buscas fluviais com reconhecimento aéreo em uma área de 25 quilômetros na região do rio Itaquaí, no local onde foi encontrada outra embarcação, aparentemente de Amarildo Costa Oliveira, que está com prisão temporária decretada. As primeiras notícias dando conta de que os corpos deles teriam sido encontrados nesta segunda-feira, mas até o momento não houve confirmação de órgãos oficiais. Parentes, amigos e manifestantes se concentraram no domingo no posto 6 da praia de Copacabana, zona sul do Rio, para pedir respostas sobre o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira há uma semana. E no próximo bloco tem a pauta é política e ainda nesta edição você vai conferir o novo concurso do INSS e as vantagens entre gasolina e etanol. Voltamos já! João Dória afirma que deixará a vida pública. Toffoli envia à Justiça Federal do Distrito Federal denúncia contra Milton Ribeiro por homofobia. Assuntos para a pauta é política. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira enviar à Justiça Federal do Distrito Federal uma denúncia contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por homofobia. Milton Ribeiro foi denunciado por ter associado homossexuais a famílias desajustadas em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Ribeiro disse também que há adolescentes optando por ser gay. A denúncia contra ele foi apresentada pelo então vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, na semana passada. Porém, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo um parecer apontando que o processo deveria seguir na primeira instância da Justiça Federal, já que Ribeiro havia deixado o comando do Ministério da Educação e, por isso, não tem mais foro privilegiado. O crime de homofobia é reconhecido pelo Supremo desde 2019. Após desistir da candidatura à presidência, o ex-governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta segunda-feira que deixará a vida pública para retornar à iniciativa privada. Segundo Dória, a partir do próximo mês, ele retorna para as atividades da iniciativa privada. Dória vinha enfrentando resistências internas no PSDB e sendo pressionado a desistir da disputa devido às dificuldades em decolar nas pesquisas de intenção de voto e a alta taxa de rejeição entre o eleitorado. E de acordo com o Diário Oficial da União, publicado nesta segunda-feira, a portaria da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital autorizou o concurso para técnico de seguro social. Foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União a portaria da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que autoriza a realização de concurso público para provimento de 1.000 cargos de técnico do Seguro Social do quadro de pessoa do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A responsabilidade pela realização do concurso será da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social. O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de 6 meses, contando a partir de hoje, data da publicação da portaria. Com o aumento constante da gasolina no país, saiba quais os estados que têm vantagem em comprar o etanol. De acordo com o último levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço do etanol nível nacional foi verificado em R$ 5,00, enquanto a gasolina ficou em R$ 7,24. Com o valor da gasolina elevado, consumidores aderem à compra do etanol. Os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e São Paulo são os 4 que existe vantagem na compra do etanol em relação à gasolina.
Para saber se existe vantagem, o consumidor deve dividir o valor do etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado for abaixo de 0,7, a melhor opção é o álcool. Por exemplo, no Ceará, a média de preço para o etanol é de R$ 6,23 e a gasolina de R$ 7,33. Realizando a divisão, resulta em 0,84, o que não compensa a compra de álcool. Já em Minas Gerais, o etanol está custando em média R$ 5,12 e a gasolina R$ 7,47. Com a divisão, o resultado é de 0,68, o que pode ser mais vantajoso à compra. Segundo o último levantamento de preços da ANP, a gasolina comum voltou a crescer nos postos de combustíveis do país após semanas consecutivas de queda. Conforme o boletim divulgado na última sexta-feira, dia 10, o preço médio do litro da gasolina subiu na casa dos centavos e chegou a R$ 7,24, frente aos R$ 7,21. Governo e Congresso trabalham para colocar um freio na alta dos preços de combustíveis, um dos maiores vilões da inflação nos últimos meses. O governo e o Congresso trabalham contra o tempo para colocar um freio na alta dos preços de combustíveis, um dos maiores vilões da inflação nos últimos meses. Um dos principais planos do governo para conter esse movimento é limitar a cobrança do ICMS, uma das principais fontes de receita dos estados. O governo federal, aliás, não é nem o governo federal, um projeto do Legislativo. O vereador Danilo Forte entrou com um projeto para limitar o ICMS do combustível em no máximo 17%. E os estados estão chiando, por quê? Porque ele cobra aqui no Ceará, por exemplo, é 29%, Rio de Janeiro é 34%. Eles estão achando ruim essa queda. Mas os estados têm que entender que eles precisam adaptar os seus custos a uma realidade que em todo mundo é assim. Segundo cálculos feitos pela Petrobras e divulgados no site da companhia em maio, o valor médio do ICMS relativo à gasolina é de R$ 1,75, o que equivale a uma alíquota média de 24,1%. Desta forma, se o imposto fosse reduzido a 17%, a gasolina teria um desconto de 51 centavos por litro. O benefício virá para a população. Ela poderá cair de R$ 1,50 até R$ 2,00 no preço do combustível com essa queda de ICMS, não porque caiu de 29 para 17, mas porque o governo federal está propondo pagar até o final do ano aos estados esses 17% que eles iriam arrecadar. Então, além da proposta da queda do imposto que está vinda do Legislativo, o Executivo Federal está bancando essa diferença para que o imposto caia e o consumidor seja beneficiado. De acordo com o auditor fiscal, limitar a cobrança do ICMS não vai gerar grandes impactos nos preços dos combustíveis. A proposta do governo federal de limitar as alíquotas de ICMS para tentar baixar o valor do preço dos combustíveis para o consumidor final não vai dar certo. E por que não resolve? Porque o aumento está acontecendo porque o preço internacional do petróleo também está aumentando. E no caso do Brasil, a desvalorização do real ainda prejudica mais essa questão do preço. Segundo o auditor fiscal, a solução para o país é uma reforma tributária. É preciso fazer uma reforma tributária, fazer uma mudança no sistema tributário nacional para que as alíquotas sejam uniformes para todos os produtos e aí sim a gente consiga ter uma mudança melhor. Mas hoje, resolver com um problema estrutural, com uma solução estrutural, um problema conjuntural, isso não vai dar certo. Vai prejudicar demais estados e municípios e não vai melhorar o bolso do consumidor. No próximo bloco, você confere o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Vamos agora para o noticiário internacional com as imagens da Euronews.
42 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave, em um acidente de trem na província de Tarragona, no nordeste da Espanha. O acidente resultou do choque entre um trem regional e um de mercadorias. Este é o segundo acidente ferroviário que ocorre na Catalunha em menos de um mês. No dia 16 de maio, um trem de mercadoria e um de passageiro colidiram em Sant Boi, na Barcelona. Do acidente, houve a morte do maquinista de uma das composições e 86 passageiros ficaram feridos. As falhas mecânicas, atrasos e agora acidentes têm sido uma constante na linha regional ferroviária da Catalunha. O primeiro-ministro português António Costa foi a Londres para se encontrar com Boris Johnson. O objetivo foi relançar a mais antiga aliança mundial. Os 2 primeiros ministros acordaram em um novo quadro de cooperação bilateral pós-Brexit, o mais abrangente, nas palavras do representante luso, dos já assinados entre o Reino Unido e os países da União Europeia. O documento frisa áreas como a imigração, defesa, segurança, investigação, energias renováveis e transição digital. Foi o primeiro encontro formal entre os 2 chefes de governo desde a saída do Reino Unido na União Europeia. Esta foi uma segunda-feira negra para as bolsas mundiais. A publicação dos números da inflação nos Estados Unidos fez com que a maioria dos índices bolsistas da Europa tenha terminado o dia com forte quebra. As praças de Paris, Frankfurt, Madrid e Milão fecharam com queda em 2,5% nos índices principais. A forte subida dos preços, em particular da alimentação e da energia, está sendo estimulada pela guerra da Ucrânia. Estes altos níveis de inflação estão pressionando os bancos centrais para que tomem medidas mais agressivas em termos de política monetária, o que faz aumentar o receio de uma recessão generalizada. Vamos agora para as imagens que marcaram esta segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 16 toneladas de maconha em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai e a 316 quilômetros da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Segundo a corporação, essa é a maior apreensão do Brasil em 2022. A maconha estava em uma carreta que supostamente transportava soja. A apreensão foi feita ontem, domingo, dia 12, e divulgado nesta segunda-feira. De acordo com a PRF, o valor da droga apreendida ultrapassa 34 milhões. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro completa 214 anos nesta segunda-feira. Aos poucos, os visitantes voltaram, mas ainda não se atingiu o patamar de antes da doença, após um longo período fechado por conta da pandemia. Dados da própria instituição mostram que, de janeiro a maio deste ano, o Jardim Botânico recebeu 173 mil visitantes. Como parte das comemorações, o Jardim Botânico inaugurou hoje a Trilha das Palmeiras. Os visitantes poderão, com a ajuda de mapas ou de aplicativo, receber informações sobre cerca de 20 espécies desta família botânica em 15 canteiros do arboreto. E a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, está montando uma equipe para estudar fenômenos aéreos não identificados, mais conhecidos como OVNIs. A equipe reunirá dados sobre eventos no céu que não podem ser identificados como aeronaves ou fenômenos naturais conhecidos de uma perspectiva científica, disse a agência. A NASA disse que estava interessada em fenômenos aéreos não identificados de uma perspectiva de segurança e proteção. Não há evidência de que os OVNIs sejam de origem extraterrestre, acrescentou a agência. O estudo começará no meio deste ano e deve durar 9 meses. E fica por aqui o jornal desta segunda-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite e continue acompanhando a nossa programação. União Brasil, informação além da notícia.